Olá, pessoal. Muito boa noite a todos e a todas que estão assistindo a gente por esse webinar sobre a jornada digital do paciente, a nossa nova causa do IDEA-Gov. Só vou dar uns 5 minutinhos aqui para o pessoal ir entrando e a gente já começa. Pessoal, boa noite a todos que estão entrando. A gente vai dar início aqui ao nosso webinar. Meu nome é Bruno Martinelli, sou coordenador de inovação e administração pública no IDEA-Gov. A gente está muito feliz aqui com a presença de todos e todas vocês aqui nesse webinar. Então, lançamos anteontem a chamada da Jornada Digital do Paciente, essa nova causa do IDEA-Gov. E hoje teremos os nossos 2 webinars, começando agora pela solicitação de exame baseado em dados do paciente, que é um dos nossos 4 desafios da chamada. Vou colocar aqui, estou aqui na presença também dos meus colegas João Arthur Reis, que é diretor da Coordenação de Ciência, Tecnologia e Inovação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Estou com o Márcio, que é vice-diretor clínico do INRAD. Estou também com o Cleiton, que é gerente de Engenharia e TI do INRAD, do Instituto de Radiologia do Hospital das Clínicas, e também com o Kleber, gerente de regulação também do Instituto de Radiologia do Hospital das Clínicas. Vou dar início aqui, apresentando para vocês rapidamente um vídeo sobre o IDEA-Gov, antes da gente começar. O que é o IDEA-Gov? Um hub de inovação do governo do estado de São Paulo, que traz soluções inovadoras de mercado e da sociedade para resolver desafios da administração pública estadual. O IDEA-Gov é um programa fundamental, porque ele garante, de um lado, que as startups e empreendedores possam oferecer as suas soluções para o governo e que o governo alavanque essas soluções para implementar novos serviços rapidamente. É o governo implementando novas tecnologias para oferecer melhores serviços ao cidadão e mais eficiência na gestão pública. Para nós da PGE, o grande ponto que eu acho o nosso grande desafio nessas questões de inovação e aqui no IDEA-Gov é o de trazer a segurança jurídica necessária para que esses programas possam avançar de maneira consistente. Buscar soluções inovadoras para desafios do setor público. Conectar o ecossistema de inovação ao governo. Apoiar negócios de impacto que resolvam demandas sociais. Facilitar a adoção das soluções pelo Estado. O IDEA-Gov se propõe a ser um ambiente de escuta permanente dos desafios da sociedade e dos desafios da gestão pública e de interface também permanente entre esses desafios e o ambiente de inovação, o ambiente de negócios, o ambiente de investimentos. E deixa aqui um convite para que empreendedores, donos e donas de startup nos ajudem a solucionar os maiores desafios que nós temos hoje
no nosso estado, para que juntos possamos levar melhores serviços a um custo mais eficiente para toda a nossa população no estado de São Paulo, no Brasil e no mundo. Queremos a sua participação para soluções inovadoras da sociedade que possam ser utilizadas pela administração pública, pelo governo do estado. Queremos, com a inovação, ter um governo mais ágil, eficiente, que ofereça aos cidadãos serviços públicos de qualidade com o uso de tecnologia. Ideia Gov. Juntos pela inovação na administração pública para toda a sociedade. Bruno, tá mudo. Tá no mudo, cara. Tá mudo. Obrigado, pessoal. Então, boa noite aí para quem está entrando aqui no nosso webinar sobre a solicitação de exame baseado em dados do paciente, referente à causa Jornada Digital do Paciente. Muito feliz de estar aqui com vocês essa noite para a gente poder explicar um pouquinho mais sobre o desafio, tirar dúvidas de vocês. Enfim, a gente está aqui à disposição. Então, o Ideia Gov é uma iniciativa do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e da Secretaria de Governo, e executada pelo Impact Hub. Queria trazer aqui, antes da gente prosseguir, né, para passar aqui sobre a jornada digital do paciente, falar um pouquinho sobre os resultados preliminares do programa. Nesses 5 meses aqui de programa, nós basicamente lançamos 4 desafios, já com a seleção finalizada, as empresas estão sendo na fase final de seleção. Já recebemos 178 propostas que foram recebidas e avaliadas, e 8 soluções de 8 empresas foram selecionadas. Em breve nós teremos aí nova divulgação, provavelmente ainda essa semana, trazendo novos resultados da finalização dessa seleção. Dentro da causa que nós lançamos na segunda-feira, Ideia Gov Jornada Digital do Paciente, o grande objetivo dessa causa é proporcionar ao paciente, através do uso de tecnologia, facilitar a vida do paciente que utiliza o Hospital das Clínicas, trazendo aí, por meio do uso de tecnologias, mas muito também oferecendo uma humanização nessa relação, nesse contato com o paciente. Eu vou passar aqui brevemente para vocês um vídeo também sobre o início. O Ideia Gov entra em uma nova etapa para atuar na resolução de desafios de diversas áreas. Com a pandemia da Covid-19, a transformação digital se tornou urgente, tanto para lidar com a sobrecarga dos sistemas de saúde local, quanto para dar vazão aos exames e atendimentos que acabaram ficando represados na área de diagnóstico por imagem do Hospital das Clínicas da USP. Após o avanço da força-tarefa Covid-19, estamos lançando agora a segunda edição do Ideia Gov com a Jornada Digital do Paciente. Serão lançados 4 desafios que foram mapeados junto com o Hospital das Clínicas. Desafio 1. Solicitação de exames baseada em dados do paciente. Como podemos apoiar os médicos a solicitar o melhor exame de imagem baseados em dados do paciente? Desafio 2. Experiência do usuário no atendimento. Como podemos melhorar a experiência do paciente e do colaborador no processo de atendimento para a realização de exames de imagem, tornando-o mais digital? Desafio 3. Agendamento automatizado. Como podemos tornar o processo de agendamento de exames de imagem mais inteligente e automatizado, de forma a otimizar recursos e melhorar a experiência do paciente? Desafio 4. Operação remota de equipamentos de exame de imagem. Como podemos operar remotamente os equipamentos de ressonância magnética e tomografia computadorizada sem afetar a qualidade dos exames dos pacientes? Mais celeridade ao processo, então o paciente, quando ele vier, ele já vai saber o que ele espera, ele já vai poder ser acessado antes de chegar no hospital. Então gostaria de convidar todos que têm algo a acrescentar, uma boa ideia para participar com a gente, com o Ideia Gov, aqui no Inova HC, nesse novo edital que seria da Jornada Digital do Paciente. Quando uma empresa é selecionada, quando ela é aprovada no processo seletivo do Ideia Gov, acontecem 2 processos em paralelo. O primeiro é um programa de aceleração, de apoio para ela oferecer essa solução para o governo, de conseguir ser contratada para o governo. O segundo ponto é uma validação tecnológica dessa solução, em que a gente coloca ela em contato com a equipe técnica do governo que vai validar ela antes dela ser contratada em escala. Na primeira edição do Ideia Gov, em junho, o governo promoveu o chamamento para soluções no combate à pandemia do Covid, na área de testes diagnósticos e transparência dos dados. Foi um sucesso de participantes e de boas ideias.
Agora, lançamos a segunda edição no dia 19 de outubro e queremos a participação de todos. Boas ideias serão bem-vindas e bom trabalho a todos. Ideia Gov. Juntos pela inovação na administração pública para toda a sociedade. Legal, pessoal. Essa chamada, Jornada Digital do Paciente, ela é uma realização aí da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Governo, Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo e também da Procuradoria-Geral do Estado, executada pelo Impact Hub, tendo como proponente o Hospital das Clínicas, o Instituto de Radiologia e também pela participação do Inova HC, e tem como apoio a Prudesp, a Invest SP, a FAPESP, a Desenvolve SP e o BID. O Inova HC, ele é o Núcleo de Inovação Tecnológica do Hospital das Clínicas e tem como esse objetivo de trazer inovação aberta, e o INRAD, o Instituto de Radiologia, que é responsável por fazer um centro de diagnóstico por imagem do Hospital das Clínicas. A nossa agenda de webinars, né? Então a gente está trazendo aqui esse primeiro webinar, em seguida nós teremos o segundo, sobre a experiência do usuário no atendimento, das 18h45 às 19h30 hoje, e amanhã nós teremos outros dois, com agendamento automatizado e cooperação remota de equipamentos de imagem. Explicar um pouquinho aqui para vocês a chamada, como ela funciona. Basicamente, a nossa chamada, né, tem 8 grandes benefícios que a gente coloca aí para os proponentes e para os vencedores da chamada. O primeiro deles é o apoio técnico de especialistas de infraestrutura de organizações parceiras para a prova de conceito e testes piloto, né? Então, nesse caso, nós estamos trabalhando junto com o HC, com o Hospital das Clínicas e com o INRAD, então tem todo o apoio técnico desses especialistas e dessa infraestrutura para poder fazer a prova de conceito da solução e apoiar no desenvolvimento da solução. O segundo é o direcionamento ao HC e outros institutos de ciência e tecnologia do Estado para a realização de testes, casos de uso e projetos piloto. Então, para que justamente as soluções inovadoras possam ser validadas e desenvolvidas em apoio com essas instituições. A terceira é a aplicação dessa solução em um ambiente de uso real para testagem e validação, tanto tecnológica quanto mercadológica dessa solução. O quarto, então, a gente busca, em todo momento, conectar os selecionados pelo programa com potenciais fornecedores e parceiros para escalonamento e implantação da solução. O quinto, a gente busca muito, como o João falou, né, no vídeo, o apoio para o desenvolvimento do modelo de negócio, então, esse programa de aceleração em que a gente apoia a empresa a desenvolver seu modelo de negócio para conseguir vender para o governo. O sexto, suporte para a internacionalização, então aquelas soluções que tiverem oportunidade de serem vendidas para outros países, a gente também oferece o apoio por meio da Invest SP. O sétimo, a gente busca também trazer conexão com investidores anjo e fundos de venture capital e também financiamento público-privado e de P&D, para que vocês possam justamente captar recursos para desenvolvimento dos modelos de negócio e das soluções de vocês. E o oitavo, exposição e publicidade. Então, a gente busca a todo momento aí, oportunidades comunicacionais para as empresas que participam do programa. Como funciona o nosso edital, né? Então, a gente lançou o chamamento na segunda-feira, esse edital vai ficar aberto até o dia 3 de novembro, então, atentem seu prazo quando forem submeter suas propostas. A gente começa por meio de uma fase competitiva, né, em que ocorre uma seleção com base nos critérios do edital, que eu já vou passar para vocês, e aí acontece toda uma etapa da análise técnica com base nesses critérios, e o comitê de análise que aprova uma ou mais soluções aí de acordo com o desafio. E aí, a partir disso, entra-se numa etapa, né, numa fase cooperativa em que busca-se o desenvolvimento da solução por meio de um piloto, de uma prova de conceito. Então, para isso é feito todo um planejamento, em que é elaborado um plano de trabalho entre a empresa selecionada e o próprio Hospital das Clínicas, com todo o apoio do IdeaGov, para que possa ser feito essa pilotagem, essa prova de conceito da solução, num período de 20 e 30 dias, dependendo da solução. E a partir disso ocorre um processo de avaliação dessa solução, que justamente o IdeaGov ele busca implementar essa solução, né? Busca ali que ou essa solução seja adquirida, ou se ela não estiver no nível de maturidade ainda para ser adquirida, que ela entre num processo com acordo de desenvolvimento com o nosso parceiro, ou uma doação, enfim, ou um processo de encomenda tecnológica, enfim, tem uma série de desdobramentos, né, e justamente por isso a Procuradoria-Geral do Estado está atuando bastante com a gente para encontrar essas rotas jurídicas para que a gente consiga implementar essas soluções. E aí, para isso, ocorre um processo de avaliação no final desse piloto, para ver qual que é o desdobramento possível, caso a solução esteja madura o suficiente
e tem interesse do governo também para entrar numa etapa de implementação, né? Então, basicamente, o que a gente traz no edital essa fase aqui de desenvolvimento, né? Essa fase aqui do centro, né? Que a gente traz de benefício para as empresas, e aqui, de acordo com essa avaliação, podem aparecer aqui encaminhamentos para implementação de acordo com a solução, de acordo com o nível de maturidade da empresa. Então, isso aqui não é garantido, acho que é importante sempre alinhar essa expectativa, que isso vai muito de acordo com o resultado da empresa dentro dessa etapa de desenvolvimento, tá bom? E aí, quais são os critérios de avaliação desse edital, da jornada digital do paciente? São 6 critérios. O primeiro deles é a capacidade de desenvolvimento e de disponibilização da solução que a empresa tem. O alinhamento técnico da própria solução com o desafio. Então, o Kleber, o Cleiton e o Márcio vão explicar um pouquinho mais sobre as questões técnicas desse desafio para vocês. Também é avaliado o diferencial da solução em relação a outras tecnologias e outras opções existentes no mercado, estágios e barreiras de desenvolvimento dessa solução, o prazo para o produto estar disponível para implantação em escala. E aí acho que é importante frisar isso também, né? O Hospital das Clínicas é um hospital bastante grande, então é um universo ali dentro. O Kleber pode falar bem mais sobre isso, mas basicamente um dos objetivos também é que essa solução seja implantável em escala, né? E não só dentro do Hospital das Clínicas, mas também em outros órgãos de governo, seja aí do Estado de São Paulo, outros municípios e até mesmo internacionalmente, se for o caso, dependendo da solução. E o 6º critério é o atendimento às características obrigatórias e desejáveis que estão descritas no edital. Então, uma dica que eu gostaria de dar para os proponentes, né, para os potenciais proponentes, é que consultem dentro do nosso site, né, dentro da página de cada desafio, no canto direito de vocês, vai ter ali o descritivo, trazendo as características obrigatórias e desejáveis para cada um dos desafios. Tá? Então, é importante se atentar a isso na hora de fazer o preenchimento do formulário. E, por fim, os resultados. Então, a lista de proponentes vai ser publicada no Diário Oficial e no site do IDEA.gov, aí com prazo até 30 dias, né, depois do término das inscrições, e o término das inscrições, reforçando novamente, vai até o dia 3 de novembro. Então, daqui a 12 dias, as inscrições se encerram. E aí, por fim, o piloto, né? Então, é o momento em que as empresas vão passar a receber a mentoria para a jornada de implementação da solução, que é o que eu expliquei no slide anterior, que é toda essa etapa cooperativa de desenvolvimento da solução junto com o órgão público. Em termos de cronograma, então, né? O edital foi publicado no Diário Oficial dia 17, as inscrições foram abertas às 16 horas da segunda-feira, dia 19, o prazo final é às 23h59 do dia 3 de novembro, que é uma terça-feira, logo após o feriado, então é importante atentar a esse prazo. A divulgação das propostas é até 30 dias depois do prazo final de inscrições, e aí tem 5 dias úteis contados a partir dessa divulgação para recursos. E aí, sem mais delongas, eu queria passar já para o desafio 1, né, para que o Kleber e o Cleiton e o Márcio possam explicar um pouquinho mais sobre ele. Então, já queria passar a palavra para eles. Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo? Tá. Meu nome é Kleber, já fui apresentado pelo Bruno. Obrigado pela introdução, Bruno. Cleiton e Dr. Márcio, a qualquer momento, se quiserem complementar o que eu vou explanar aqui sobre o desafio, fiquem à vontade. Então, esse é o nosso primeiro desafio. Como dito em um dos vídeos, foi um trabalho longo que o HC fez para mapear as dores tanto do paciente quanto dos colaboradores, principalmente, né, dos pacientes. Então, para mapear essas dores, e o primeiro desafio que a gente traz é essa pergunta: como podemos apoiar os médicos a solicitar o melhor exame de imagem baseados em dados do paciente? Então, eu vou falar de uma maneira bem resumida como que funciona essa jornada de solicitação de exames, tá? Então, o médico, ele está diante do seu paciente e começa a entrevistá-lo, ver quais são os seus dados clínicos, qual é a sua queixa, verifica quais exames já foram solicitados, tem todo o histórico do paciente. E aí, o que acontece nesse momento? Ele tem já hoje um sistema para solicitar esses exames radiológicos, e o médico se depara com aproximadamente hoje 700 opções de exames. Então, à medida que o médico vai conversando com o paciente,
verifica, paciente tem dor de cabeça, quantos anos ele tem, qual que é o histórico familiar, e por aí vai. Ele se depara hoje com aproximadamente 700 exames para solicitar. E aí a pergunta que a gente se faz aqui, e até uma hipótese, é: será que, baseando-se que o Hospital das Clínicas é um hospital escola, então tem muitos médicos em formação, será que esse médico solicita o melhor exame para esse paciente? Né, essa é uma pergunta que a gente sempre se fez, e a gente propõe esse desafio para vocês ajudarem a gente a resolver esse problema, que a princípio é uma hipótese, que algumas solicitações acontecem não de maneira devida, ou seja, o paciente tem dor no joelho há X tempo e o médico solicita uma tomografia de joelho, mas para esse caso específico, o indicado seria uma ressonância, tá? Então, aí a gente começa a verificar qual que é o impacto que pode acontecer nessa jornada em todos os indivíduos envolvidos, né? Seja o médico solicitante, seja o paciente, seja a equipe que vai executar esse exame e seja o Sistema Único de Saúde, né? Então, será que esse médico, ao invés de pedir tomografia, ele deveria pedir ressonância? Então, é isso que a gente precisa resolver. Então, um sistema que apoie o médico solicitante a solicitar o melhor exame para esse paciente. Fazendo isso, qual que é a grande sacada? É que a gente tem um diagnóstico mais breve, né? Então, eu pedi o exame correto, o diagnóstico vai ser feito no menor tempo, desculpa, e automaticamente esse paciente ele vai ter um prognóstico mais favorável, né? E todos os recursos envolvidos para fazer esse exame serão otimizados. Então, eu vou ter a minha equipe de enfermagem prestando serviço para um exame bem solicitado, eu vou ter minha equipe de técnico, de biomédico, eu vou ter a equipe de radiologia laudando esse exame da melhor forma e para o exame bem solicitado, tá? Então, aqui eu resumi de uma maneira assim bem focada qual que é o nosso problema, que foi evidenciado como uma dor, né? Seja do médico solicitante, seja do médico radiologista e seja do paciente, tá? Pode passar o próximo slide, por favor? Aqui eu trago algumas características obrigatórias, tá? Então, eu vou falar as principais para vocês. Então, a primeira, que é o core, né? Que é ter um sistema de apoio à solicitação de exames. Então, esse sistema ele não deve taxar para o médico solicitante que o melhor exame é o raio-x de abdômen. Ele deve apenas indicar, olha, para esse paciente, baseado no histórico clínico e nos exames prévios, o melhor é pedir um raio-x de tórax. Então, é isso que a gente pretende, tá? Outra característica é que, uma vez feito esse protocolo, que vai ficar dentro de um sistema, a equipe HC tem autonomia para editar, incluir ou excluir protocolos, tá? Porque isso é dinâmico à medida que a tecnologia avance, novos métodos são entregues ao HC, então o protocolo que é bem indicado hoje pode não ser daqui a um mês. Então, por isso que a gente precisa ter essa autonomia. Um outro item bem importante é ter o uso de inteligência artificial. Então, a gente imagina, baseada na infinidade de assuntos que tem na radiologia, de protocolos, nada melhor que ter o apoio da inteligência artificial, né? Então, isso é super importante. Aqui a gente não fecha no método, tá? A gente fecha apenas no que nós queremos. Possibilidade de integração com sistemas atuais, disponibilização de algumas interfaces aqui para funcionalidades de cadastro e consultas,
e, claro, adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. Próximo, por favor. Para desenvolver esse protocolo, a gente imagina algo a 4 mãos, ou seja, vai ter o sistema que vai apoiar o médico a solicitar o melhor exame, e esse sistema precisa ser abastecido, que a gente imagina, por um protocolo. E esse protocolo seria feito por nossa equipe interna, que seja da radiologia e seja da equipe que solicita o exame, né? Então, seria algo feito a 4 mãos. Basicamente, a gente entrega qual é a receita, um padrão ouro para determinado exame, e esse padrão ouro é imputado dentro do sistema de apoio à solicitação, tá? Outra característica importante que nós imaginamos é fornecer informações para o médico sobre o histórico resumido do paciente, indicando quais exames foram solicitados e quais já foram realizados. Então, o médico, ao fazer uma solicitação, ele já sabe que para aquele determinado paciente já foi solicitado determinado exame e agora, nesse momento, ele precisa solicitar outro para chegar no diagnóstico dele e atingir o prognóstico favorável. Próximo, por favor. Então, o que eu passei até agora são algumas características obrigatórias. Existem algumas desejáveis, tá? Então, focar numa primeira etapa em alguma parte do corpo humano, tá? Então, como eu disse, são 700 exames. Esses exames são distribuídos em ressonância, tomografia, raio-x, eco, ultrassonografia, medicina nuclear e por aí vai, outros exames de diagnóstico por imagem. Então, nesse primeiro momento, nós não conseguiríamos atingir o todo, então, por isso, a gente precisa focar em alguns, e esses alguns são a grande parte de demanda nossa, tá? Então, por isso que aqui já é sinalizado crânio, abdômen, tórax e mamografia. A gente imagina que haja um funcionamento do sistema para ensinar também, para ter esse fim. Então, lembrando o que eu disse, que o HC é um hospital-escola, então tem muitos médicos em processo de formação, e é importante que esse sistema, ao longo da formação desse médico, treine para que ele, saindo daqui, indo para o mercado ou permanecendo no HC, ele faça a melhor solicitação possível para o seu paciente e aí tendo todos os ganhos que já foram mencionados. É importante ter uma boa usabilidade e navegabilidade, então hoje nós temos aproximadamente 150 mil solicitações por ano de exames de imagem. Todas essas solicitações são feitas por médico, então esse sistema precisa ser de fácil usabilidade para que a gente tenha força e tenha acesso ao médico, né? A linguagem precisa ser clara e acessível ao usuário, então entrando nessa questão do front-end, né? É importante sempre pensar na experiência do usuário também. Não adianta a gente fazer algo que vai tornar a vida dos nossos colaboradores ruim e burocrática. Transparência no fluxo de tomada de decisão é mais um item aí desejável. Possibilidade de acesso aos artigos, documentos de referência, então é esse protocolo que a gente vai entregar para ser desenvolvido dentro do sistema. A gente imagina que fique em algum local para o médico solicitante consultar, para o médico radiologista consultar. Experiência do usuário adequada às necessidades médicas. E aí, então, novamente falando dos residentes que estão em processo de formação de carreira. Não sei se tem mais algum item. Tem um próximo slide, Bruno? Terminou aqui. A gente fica agora à disposição.
Então, aqui, assim, eu fiz uma breve explanação. A ideia é deixar o tempo maior realmente aberto aí para perguntas de vocês, que eu e a equipe aqui da mesa possa tentar responder. Caso a gente não consiga, tem um e-mail que vocês podem enviar e em breve a gente retorna. Volto a palavra para o Bruno. A gente fica à disposição por meio aí das perguntas e respostas, vocês enviarem as perguntas para a gente respondendo. Temos uma pergunta aqui já, se precisa de integração com o sistema atual do hospital para anamnese e solicitação de exames, né? A pergunta da HealthCom. Desculpa, Bruno, não entendi. A pergunta é se precisa de integração com o sistema atual do hospital para anamnese e solicitação dos exames. Eu acho que você já respondeu essa pergunta, né? Dizendo Sim. Que a integração acho que não vai ter que estar pronta, mas precisa possibilitar a integração, né? Precisa da integração, porque o protocolo ele vai indicar o melhor exame baseado nesses dados, né? E aí esses dados são colhidos durante a anamnese. Legal. Temos uma outra pergunta aqui, do Flávio, da Intimed. No início, ainda não existiram dados disponíveis de uso da solução para IA treinar e aprender. Quando a inteligência artificial deverá estar disponível? Desculpa, Bruno, novamente, eu estava lendo o que surgiu aqui e não captei aí essa última que você falou. Bom, no início ainda não existiram dados disponíveis de uso da solução para a inteligência artificial aprender. Quando a inteligência artificial deverá estar disponível? Então, a gente imagina, aí Clayton e Márcio pode complementar, a gente imagina, então, focar num nicho menor de exames, né? Então, a gente não vai focar nos 700, a gente vai focar em 5 exames, por exemplo, e imaginamos que em 6 meses a gente já tenha o resultado aí positivo. Então, que o sistema comece a apoiar de fato os médicos solicitantes. Segunda pergunta é, o INRAD irá disponibilizar médicos para auxiliar no desenvolvimento? Sim, então tanto o INRAD, que aqui é a equipe de radiologia, falando dos médicos que estão alocados no INRAD, são os radiologistas, né? E também quem solicita esse exame. Então, seria algo feito a 4 mãos, entre o clínico, digamos assim, e o radiologista. A gente faria um protocolo padrão ouro, indicando, por exemplo, paciente sexo masculino, X idade, com tais histórico clínico, histórico familiar, o ideal seria solicitar esse exame. Então, o protocolo, sim, seria disponibilizado por nossa equipe que estaria à disposição desse projeto. E, por fim, uma pergunta do Flávio. Nos resultados desejados, consta diminuir a vinda dos pacientes para a realização de novos exames, mas este ponto está mais relacionado ao tratamento e desfecho do paciente do que à solução desse edital. Vocês poderiam detalhar melhor este ponto? E acho que sim, né? Que a vinda desnecessária na questão do que eu acho que eu abordei bem no início. Então, naquele até exemplo que eu dei, o paciente vem com uma dor, indicando uma dor no joelho, e o médico solicita uma tomografia, por exemplo. Aí o que acontece? Esse exame ele chega até o Instituto de Radiologia, é executado e posteriormente laudado. E no laudo se indica, olha, para chegar à conclusão desse caso, eu precisaria de uma ressonância. Então, eu estou fazendo com que esse paciente não resolva o diagnóstico dele numa primeira vinda. Ele precisa vir uma segunda vez, por hipótese. Então, se a gente tem esse sistema que apoie e consiga nos fornecer uma melhor indicação de exame, a gente, consequentemente, diminui a vinda desse paciente.
Legal. Enquanto tivemos essas perguntas, acho que é importante trazer também a questão da inteligência artificial, né, que a inteligência artificial não tem que estar pronta, mas tem que ter algum modelo preditivo ali, né, tem que ter alguma inteligência artificial ali já pronta, não, quer dizer, não pronta totalmente, não 100%, mas alguma inteligência artificial ali é esperada, né, já como critério obrigatório, né, como característica obrigatória para a solução. Sim. Doutor Márcio, enquanto não vem nenhuma pergunta, se você quiser falar do ponto de vista do radiologista, essa hipótese que nós temos de que alguns exames poderiam chegar aí para vocês que vão fazer o laudo de uma maneira mais exata, por exemplo. Acho que você comentou bem, Kleber, mas a ideia é essa mesmo. A gente tem uma variedade muito grande de exames disponíveis. O que acontece é que muitas vezes vários tipos de exames podem ser utilizados para avaliação de uma patologia, de uma determinada patologia. Mas tem um exame que é melhor, ou então tem um exame que deve ser realizado inicialmente. E os médicos solicitantes, né, nem sempre têm esse guideline ou essa ideia aí muito bem definida. Então, o que acaba acontecendo é que muitas vezes a gente pega casos de pedidos de exames, que o paciente vem, faz um exame e depois precisa complementar com um novo exame, né? E isso acaba gerando mais custos, né, tanto para o paciente quanto para o sistema, para o hospital. Então, a ideia é a gente otimizar, né, esses pedidos de exame de forma a que o paciente realize exatamente o que ele precisa, né? Então, acho que a ideia dessa ferramenta é exatamente essa. Do ponto de vista médico, né, da radiologia, a gente já tem esses guidelines mais ou menos estabelecidos, né? A gente segue aí protocolos das sociedades médicas internacionais. Então, a ideia é a gente trabalhar em conjunto, né? A gente vai disponibilizar esses guidelines, né? Os fluxogramas aí dos exames que são sugeridos nessas condições, né? E acho que isso varia muito. Algumas patologias a gente precisa de alguns dados clínicos específicos, para alguns outros pedidos de exame não, então isso também é um pouco variado e por isso essa ideia da gente focar, né, inicialmente em uma modalidade ou numa parte do corpo, que acho que fica mais fácil para a gente começar. Então, tem outras duas perguntas aqui, uma do Alan Brusolato, que ele pergunta qual é o sistema de gestão do hospital. Cleiton, fica à vontade. Oi, a gente tem... Perdão, deixa eu abrir a câmera. A gente tem aqui no Instituto de Radiologia, o nosso RIS é da Philips, com o banco de dados da Oracle, e a gente tem o HIS, que é o Sistema de Informação Hospitalar, onde estão os dados clínicos dos pacientes e o histórico do paciente, que é importante também. Ele é da NV, banco de dados da Oracle também. Legal, mais uma pergunta aqui do Guilherme. Ele pergunta se o sistema precisa ter um histórico de protocolos ou todos serão desenvolvidos em conjunto com o time do HC. Serão desenvolvidos em conjunto, Guilherme. A 4 mãos. Agora uma pergunta do Flávio, se o InRad irá fornecer os protocolos já prontos para adição na solução. Sim, eu acho que é parecido com a pergunta anterior, né? Então, esse protocolo vai ser feito aqui tanto por nossa equipe de radiologista e quanto pelo médico solicitante. Então, vai sentar essa equipe e a gente vai começar a escrever esse protocolo padrão ouro que a gente imagina. E aí, esse padrão ouro a gente fornece para o proponente escolhido. Só complementando, Kleber,
Na maioria aí das situações, a gente já até tem esse protocolo mais ou menos estabelecido, né? Então, na verdade, a gente só passaria essa informação. Sim, hoje a gente tem em papel, né, Dr. Márcio? A gente precisaria transcrever essas informações da receita que está no papel para dentro do sistema. Bom, pessoal, uma última pergunta aqui. Esse sistema vai ser o front-end principal para agendamento ou será integrado com o sistema de agendamento atual? Integrado. Aqui a gente está falando do sistema focado para solicitar, né? Dentro, o desafio que foi explanado por vocês são 4, o terceiro, aí sim, ele é focado no agendamento. Então, esse desafio a gente fala apenas do momento da solicitação de exames. Perfeito, pessoal. Queria agradecer a participação de todos, Kleber, Cleiton, Márcio, João, os demais aqui, os participantes que enviaram as perguntas, enfim. Convido aí para olharem detalhes, né, nas nossas páginas do IdeaGov e qualquer pergunta adicional que vocês tiverem, para enviar dúvidas por meio desse endereço de e-mail, então, editais@ideagov.sp.gov.br. A gente permanece à disposição por e-mail. E queria agradecer a todos e a todas aí, os interessados que mandarem suas propostas e desejar a todos uma boa noite, que a gente vai começar agora o segundo webinar na outra sala. Enfim, então, a gente já vai trocar de sala aqui para começar o segundo webinar, tá bom? Então, agradeço e vou encerrando por aqui. Tchau, gente. Obrigado. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.